Nesse vídeo nós vamos falar sobre o início do ano novo zodiacal e esses aspectos aí que estão presentes no mapa do ano novo, né, da entrada do sol no signo de Áries e por isso o início do ano novo zodiacal, e também alguns aspectos mais duradouros e mais pertinentes nesse período. Esse mapa do Ano Novo Zodiacal está muito interessante e é um momento realmente do céu bastante interessante. Por quê? Porque existem vários planetas que são de movimentos mais lentos e que estão trocando de signo. Então, planetas que ficam muitos anos, muito tempo no mesmo signo e que nesse momento agora estão trocando de signo. O que isso significa? Não só mudanças substanciais na nossa vida pessoal, mas na vida do planeta. São planetas de movimento lento, então eles trazem uma modificação no tom, na energia do planeta como um todo. Então, eventos que dizem respeito à coletividade, à humanidade como um todo, tendem a acontecer para marcar essa mudança de energia, essa mudança de proposta da humanidade. A gente está passando por muitas transformações a partir de tudo que aconteceu na pandemia, que foi um evento, né, mundial. Então, a partir dali, muitas coisas foram questionadas. Pessoalmente, cada um mudou muito os seus valores, abriu a cabeça para umas coisas, né, fechou questão com outras, e enfim, toda essa mudança e essa transformação, ela vai dar num mundo novo. E esse momento agora desse novo ano zodiacal, esse ano em que vários planetas lentos, importantes, mudam de signo, a gente está vendo se estabelecer realmente esse mundo novo que foi questionado esse tempo todo até agora. Então é como se fosse assim, as mudanças já aconteceram, a grande preparação para esse mundo novo já aconteceu e agora é a hora de consolidar essa mudança com novos valores. Então, inclusive, crianças que estão nascendo nesse momento, né, do céu, essas crianças, elas vêm já para vivenciar esse mundo novo que vai acontecer e cuja construção está começando agora nesse momento, né? A partir já dessa transformação e desses questionamentos. Então, as crianças que estão nascendo agora são crianças que daqui a 20 anos vão estar entrando na fase adulta e numa fase em que terão condições de ajudar também na transformação do mundo e tudo, só que elas já vêm agora nesse momento em que o mundo está passando por isso, para quando elas chegarem nessa fase, esse mundo já está pronto para elas colocarem a mão na massa, né? Com a energia que elas vão ter. E é um casamento de várias mudanças de ciclo, né? A gente começa sendo o equinócio, né? Que é o momento em que marca a mudança das estações do ano. Então, o Sol entra em Áries, nós temos esse momento de equinócio, trazendo essa energia de mudança de estação, mas de uma forma equilibrada, porque estamos nesse momento em que o dia e a noite, né, tem a mesma duração. No planeta inteiro, né? Isso, no planeta inteiro. E então, trazendo essa energia de um início, mas um início equilibrado, um início que se traz esse ponto de reflexão para essa mudança harmônica. E temos também a lua nova que acontece logo depois, que a lua nova vai acontecer, o sol ainda no primeiro grau de Áries, e que é a mudança do ciclo da lua, né? Então a gente tem o ciclo do sol se iniciando praticamente junto com o ciclo da lua, e a gente tem também esses planetas lentos que estão mudando os seus ciclos, né? Então, olha aí, que sincronicidade essas mudanças estarem acontecendo assim num período muito próximo, né? Que para a gente é um período, mas se for olhar nesse ponto planetário, né? Eles estão acontecendo juntos. Então, a importância de internalizar isso também, né? De trazer para você e se permitir novos ciclos, se permitir olhar com esse equilíbrio para novas possibilidades, né? Para essa construção de
momento diferente, de um novo mundo, que é esse que a Ana Lu falou, né? Das crianças que já trazem uma nova energia. Então é tudo muito sincrônico e aí a gente tem que saber aproveitar aí, né? E muito mais que aproveitar, né? O não resistir, acho que vem em primeiro lugar para a gente conseguir trazer esse movimento para as nossas vidas. Bom, como o Sol está entrando no signo de Áries, a gente já tem aí essa energia de recomeço, né? De renovação, naturalmente. Então, é um momento em que para a gente o ano já começou, a gente já está com o pé dentro de 2023, então o ano já começou, todas as atividades já voltaram, só que agora, por o Sol estar entrando no signo de Áries, é como se nesse momento a gente estivesse realmente dando a largada. Já se escolheu a direção, a gente já sabe para onde vai, a gente já sabe onde vai colocar nossa energia e a gente arranca com o carro nesse momento. E Áries é um signo regido por Marte. Então Marte toma sempre uma importância maior nesse momento em que o ano zodiacal começa. E a gente está aí nesse momento com Marte completando o seu percurso por Gêmeos, sendo que ele ficou por 7 meses nesse signo. Marte passou aí nesse signo de Gêmeos quase todo para frente, para trás, voltou e só agora no final de março é que ele vai sair desse signo. E ele, nesse momento do mapa do Ano Novo Zodiacal, Marte está aí no finalzinho de Gêmeos fazendo uma quadratura com Netuno em Peixes. Essa quadratura vai fazer a gente refletir agora nesse momento de arrancada, refletir muito sobre as coisas que a gente falou ou que a gente pensou, que a gente imaginou, mas que não se realizaram, que não viraram nada. A força que a gente pensou que às vezes a nossa palavra ia ter e ela foi em vão, não adiantou nada. Coisas que a gente ouviu que pessoas falaram que iam fazer e essas pessoas não fizeram nada. Então, nesse momento de arrancada, a gente arranca com essa advertência em relação à importância de a gente realmente colocar no concreto aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala. Porque todas aquelas palavras que elas se perdem, todas aquelas ideias que se perdem no meio do caminho por falta de foco e não viram nada, elas são energia desperdiçada. Então essa falta de foco fez a gente, ao longo desses últimos 7 meses aí com Marte em Gêmeos, essa falta de foco nos fez não realizar muita coisa que poderíamos ter feito. Fez o tempo escorrer pelas nossas mãos sem a gente conseguir fazer o que queria fazer. E aí nesse momento aí de arrancada para o novo, isso volta para nossa mente e fala, nossa, tanta coisa que eu tive vontade de fazer, que eu tive o ímpeto de fazer, mas às vezes nem o começo eu não consegui, né? Então, é uma reflexão que é importante a gente fazer nesse momento. Para quê? Para não repetir e para a gente tomar um cuidado extremo com o nosso foco e com aquilo em que a gente coloca a nossa energia, com aquilo em que a gente coloca as nossas palavras, com a forma como a gente coloca as nossas palavras, num sentido de a gente ter uma maior efetividade, ter uma maior assertividade em relação a onde a gente coloca a nossa energia, em relação ao nosso objetivo, as direções que a gente quer seguir. Então é um aspecto que nos traz essa reflexão sobre não arrancar com o carro sem saber para que direção exatamente você está indo. Então se é o momento aí do Ano Novo Zodiacal que eu vou dar esse start em relação a várias coisas, peraí, reflete primeiro sobre o que não deu certo, reflete primeiro sobre todo o desperdício que você teve em relação às suas ideias e à falta de planejamento e planeja melhor para que você tenha menos desperdício de energia, para que você consiga ter mais foco e consiga ter realização, mais realização do que idealização. E é interessante olhar também de uma forma mais cuidadosa com você mesmo, porque a gente está nesse tempo em que a velocidade das coisas é uma velocidade muito intensa e às vezes a gente quer fazer uma porção de coisa e acaba não dando conta, né? Porque são muitas coisas. Então, aceitar isso também, que a gente tem que agir de acordo com
as nossas possibilidades e a nossa disponibilidade. E daí a importância do foco, né, que a Ana Lu trouxe, né, de você saber olhar quais são realmente as suas vontades, quais são realmente aquelas coisas que você deseja fazer. Porque às vezes a gente olha uma ideia que é muito interessante, né, e quer que ela vá para frente, e faz essa força toda para ir para frente, e de repente os outros envolvidos nessa ideia não estavam com com essa ideia tão casada, e aí aquele esforço todo vira um nada, né? Vira um nada, ou era para dar um passo enorme e dar só um passo pequenininho. E daí a importância de você aproveitar essa energia em Áries para olhar o que são os seus desejos, né? Onde é que você quer colocar a sua força para ela te levar em um outro ponto, né? Então, trazer esse olhar para você mesmo e para os seus desejos, aproveitando também a energia da Lua Nova em Áries, que acontece no dia 21, e se conectar com isso. E aí você vê aí qual a melhor maneira, né? Se é escrever para você conseguir relembrar e voltar com esse foco, superando aí um pouco esse desafio desse Marte que tá aí no finalzinho de Gêmeos, mas que ainda tá bem, trazendo muita influência, inclusive fazendo a quadratura com Netuno, né, que está em conjunção com o Sol no primeiro grau de Áries. Então, uma força muito grande ainda dessa dissolução, né, de ideias que acabam virando nada. Então, aproveitar esse momento, olhar para você, conectar com as suas vontades, conectar com aquilo que é seu desejo realmente trazer, né? E aí sim, anotar para conseguir facilitar um pouco aí essa decisão de onde você vai colocar a sua energia. E é muito importante trazer para a consciência, a partir desse processo de reflexão, a aceitação de coisas que você fez de tudo, mas você se frustrou, foi um erro, talvez, aquilo que você investiu não foi legal, foi um erro. Então, aceitar os próprios erros, aceitar a frustração que vem a partir daquilo que não deu certo, que não teve o impacto que você imaginava. Aceitar que tudo isso aconteceu para conseguir entrar nesse novo ciclo com isso resolvido do ponto de vista de você não se sentir vítima desse processo, porque é um aspecto que pode te colocar numa posição de vítima, e aí você desiste de fazer as coisas em vez de buscar essa força interna para fazer diferente a partir daquilo que você realmente deseja fazer e aquilo em que você realmente se enxerga, né? O movimento em que você realmente se enxerga a tua energia atuante e vibrante. Então é preciso enxergar a frustração, é preciso aceitar a frustração, aceitar de certa forma esses pequenos fracassos que aconteceram, esses erros de estratégia, aceitar que você se iludiu em vários momentos, que poderia ter evitado, mas não aconteceu, enfim, aceitar tudo isso, colocar tudo isso dentro de um pacote e lavar o coração, tirar isso do caminho para conseguir fazer um outro movimento sem repetir os mesmos erros, mas com essa inteireza que a Lua Nova em Áries vem para trazer, né? Então o equinócio mesmo, dia 20 de março, acontece com uma lua negra, que é esse momento em que se fazem as reflexões para conseguir queimar, jogar fora aquilo que não deu certo. Então, traz para a consciência, reflete no que não deu certo, aceita que em vários momentos você errou, que em vários momentos você se iludiu, que em vários momentos você fracassou. Joga isso fora e vamos para o novo com energia renovada e com vontade de acertar, de fazer melhor, de dar realmente passos mais assertivos nesse novo ciclo. E nesse mapa da entrada do Sol no signo de Áries, a gente tem a Vênus fazendo aspectos bem interessantes aí. Então, a Vênus está em conjunção com o Nó do Norte e com o asteroide Juno no signo de Touro, fazendo quadratura com Plutão em Aquário e sextil com Saturno em Peixes. E a Vênus, nossa queridinha, é aquela que fala das nossas relações e dos nossos relacionamentos, né? Da nossa maneira de se relacionar
com o externo, né? E da nossa maneira de alimentar os nossos laços e trazer essa energia, né? De compor com as outras pessoas. E a Vênus nessa configuração, eu entendo que ela traz um resgate um pouco da valorização das amizades verdadeiras, digamos assim, né? Da valorização daquela amizade que você realmente tem e conhece. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente faz amizade aí através da telinha o tempo todo. E isso é algo muito interessante e importante, mas aqui eu entendo que é um resgate dessas amizades e desses laços e que são mais presenciais, que tem esse tom de toque de pele, né? De uma troca que é em momentos que você quer trocar e momentos que você não quer trocar, né? Então tem esse retorno de uma valorização aí desses laços que são feitos presencialmente. Esse aspecto de Vênus com Juno em Touro e ainda com essa presença do nó do norte nessa configuração, nos remetem a essas relações, como a Leia falou, que tendem a ser mais presenciais, mais estáveis, mais seguras e nesse momento de equinócio, a gente, além de toda aquela reflexão que a quadratura de Marte com Netuno nos trouxe, essa é uma outra reflexão que vem como um questionamento forte mesmo, porque a quadratura com Plutão faz com que as nossas relações recebam uma carga de questionamento muito forte, num sentido de, peraí, isso aqui é de verdade? Essa amizade é de verdade? Essa relação é de verdade mesmo? Ou ela é só social? Porque essa conjunção aí, nessa posição, vai fazer esse questionamento. O que é um relacionamento social e o que é uma relação que é real, né? O que é virtual, o que é real, o que é social, o que é pessoal, né? Para que a gente consiga ter esse discernimento e saber exatamente em quem é que a gente pode confiar mesmo, quais são aquelas relações que têm um potencial de confiabilidade, um potencial de prosperidade, um potencial realmente de sustentação, né, da nossa vida pessoal, porque nós somos seres sociais, ninguém vive sozinho, e a gente tem, por uma questão de afinidade de valores, que a Vênus em Touro, ela traz muito forte essa questão dos valores, né? Então, por questão de valores, a gente se aproxima e a gente ou se liga ou não faz um contato muito, né, muito próximo ali. Então, as nossas relações, elas nesse momento sofrem esse questionamento de Plutão e ao mesmo tempo vem com essa possibilidade que o sextil com Saturno traz para essa conjunção. Então as nossas relações sofrem o questionamento pesado, se isso é verdade, se não é, se eu posso confiar, se não posso, e Saturno, ali na entrada de Peixes, nos ajuda a fazer essa seleção de uma forma mais sensível, mais intuitiva, né? Que a gente consiga ter esse discernimento do que realmente, de quais são as relações que realmente vêm com essa qualidade necessária para que eu possa dizer, não, nessa pessoa eu confio, essa pessoa me apoia, se eu precisar é alguém que eu posso pedir ajuda, né? Então, o Saturno vem nessa configuração aí, trazendo o auxílio em relação ao discernimento, porque muitas relações tendem a se romper, mas aquelas que realmente valem a pena tendem, na verdade, a nos trazer um comprometimento maior, uma consciência maior, de levar a sério, né, aquelas pessoas, aquelas relações que realmente nos apoiam. E é interessante trazer essa reflexão agora, porque aqui a gente fala virtual e presencial, né? Mas na verdade existem relações que podem ser, né, te trazer essa segurança e serem virtuais, não tem problema. A distinção aqui é entre essas relações que são seguras, né, que merecem ser valorizadas, que merecem estar num patamar acima de outras relações na sua consideração, e outras que são mais superficiais, que são mais mundanas, né, que não tem essa profundidade, porque
Hoje, o que muitas pessoas têm trazido é igualando, né? Trazendo alguém que você conheceu há pouco tempo, fala de uma pessoa que você conhece há anos. E isso é abalado, né? E essa sua relação com essa outra pessoa é abalado, você rompe com essa pessoa. Então, essa distinção entre amizades que são mais seguras, que você conhece há mais tempo, que te trazem essa segurança, e outras que não são. Então, é saber não colocar essas duas pessoas não no mesmo nível, né? Tratar de forma desigual aquelas amizades que têm níveis diferentes de intimidade e de funcionamento. E junto com tudo isso, que é o que está acontecendo no mapa desse momento, do início do ano zodiacal, a gente trouxe aí algo muito relevante, que é a mudança de signo de alguns planetas mais lentos. Então vamos falar agora um pouco sobre isso, para entender, dentro de toda essa parte mais pessoal, mais humana, mais íntima, como que essa mudança dos planetas mais lentos vai estar se inserindo dentro desse contexto. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho de Saturno, que entrou aí no signo de Peixes nesse mês de março e traz uma conexão diferenciada, né, com o seu comprometimento. Então, Saturno em Peixes, ele pode falar um pouco sobre o nosso comprometimento com a nossa espiritualidade, por exemplo, né, de você realmente firmar um ponto de segurança e de conexão aí e ter esse comprometimento em manter isso, mas fala também de um comprometimento com o funcionamento do todo, né, em você se comprometer com aquela parte que lhe cabe dentro do todo, né? Então, nesse funcionamento de construção de uma sociedade que funciona de uma outra forma, né? Com essa construção do que a gente quer que se torne realidade, que seja a realidade para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Então, o comprometimento com essa parte. O entendimento também com o seu funcionamento, porque Peixes traz esse ponto de fluidez, de você se encaixar num fluir que não diz respeito só a você. Então, você entender o seu tempo, entender a sua forma de fluir junto com o externo para poder compor aí, trazendo a sua força e o seu esforço nessa composição com o todo. Peixes é um signo que fala sobre o invisível, fala sobre o subconsciente, fala sobre a sensibilidade, sobre tudo aquilo que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que existe. E Saturno é um planeta cujo trânsito vai trazendo cobranças. Por que Saturno traz cobranças? Porque ele exige um amadurecimento de todos os assuntos que ele toca. Então, quando ele vai chegando num determinado signo, então quando ele chega num determinado signo, ele começa a trazer cobranças de maturidade, amadurecimento, seriedade, comprometimento, profissionalismo nos assuntos que aquele signo rege. Então, Saturno passou por Aquário e questionou fortemente, né, trouxe esse ponto de maturidade para a questão do respeito às diferenças no planeta como um todo. O respeito às diferenças, o respeito à liberdade, o respeito às escolhas pessoais. Questionou muito seriamente isso, sobre a aceitação das opções de gênero. A gente percebe isso já, esse amadurecimento que essa passagem de Saturno por Aquário trouxe em relação a escolhas religiosas, a escolhas profissionais. Então, Saturno passou por Aquário trazendo tudo isso. E agora ele entra em Peixes, nessa seara que é do subconsciente, que é da espiritualidade, que é da sensibilidade, e ele vai fazer também esse papel de divisor de águas aí. Da mesma forma que nesse momento aí do equinócio ele já fala que vai questionar as nossas relações pessoais, né? Ele também vem para questionar se realmente a tua forma de se relacionar com a tua espiritualidade, a forma de se relacionar com a tua sensibilidade, está sendo vista sob um enfoque de seriedade,
né? Então, Saturno entrando em Peixes tende a fazer um divisor de águas em relação àquilo que é loucura, aquilo que não tem nada a ver, que na verdade só está pegando uma carona, e aquilo que realmente a gente precisa dar importância. Então, por exemplo, terapeutas, de modo geral, que trabalham com o emocional das pessoas, esses terapeutas vão passar por um processo agora de questionamento sério, no sentido de ou você faz um trabalho realmente sério e responsável, você se responsabilizando por aquele tratamento, por aquele resultado, por aquela intervenção, por aquele apoio que você está dando na saúde mental e emocional daquela pessoa, ou você vai cair fora no sentido de que rapidamente você vai perceber o teu amadorismo e ou você desiste daquilo, deixa aquilo para quem quer fazer de uma forma séria, ou você se profissionaliza, se especializa para fazer aquilo com técnica, com uma forma em que você possa se responsabilizar pelos resultados do apoio que você está oferecendo ali. Então, Saturno vem com um tom de cobrança e de cobrança de maturidade, exatamente para trazer seriedade para esses assuntos, exatamente para que isso se torne algo importante, para estruturar questões que estão soltas por aí, né? Peixes tem muito essa questão de deixar solto, de deixar correr, é uma energia que não define as coisas, então Saturno é o planeta que define as coisas, né? Por excelência. Então Saturno vem para trazer definição para questões que talvez até hoje estejam um pouco perdidas dentro das próprias áreas de conhecimento da humanidade. Então, a gente viu, enquanto Saturno passou por Aquário, quantos e quantos diagnósticos passaram a acontecer em relação a problemas dessa relação entre o mental e o emocional, né? Essas questões de ansiedade, questões de depressão, questões de transtornos, né? De vários tipos e que tocam nessa questão dessa relação entre o emocional e o intelectual, o psicológico. Então, quando Saturno entra em Peixes, essas definições aí, elas vão acontecer de uma forma elas tendem a acontecer de uma forma mais clara. Então, quem estiver num caminho realmente profissional de atuação nessas áreas, vai ter aí agora um período em que vai conseguir se fortalecer nisso e consequentemente, trazer mais reconhecimento para a sua atividade profissional. E aqueles que estão fazendo isso de uma forma amadora, esses vão ser colocados para escanteio, esses vão ser cobrados, até na justiça, porque uma pessoa que traz uma consequência para outra por um tratamento feito de qualquer jeito, antigamente isso não era nada, hoje em dia isso vai para a justiça. Então Saturno vem com essa cobrança mesmo, vamos levar a sério as questões da espiritualidade, vamos levar a sério as questões de terapias, vamos levar a sério as questões da sensibilidade, do subconsciente e especialmente disso que a Leia falou, de percebermos que estamos todos no planeta dentro de um único fluxo, então que a responsabilidade que a gente precisa adquirir agora nesse momento em relação a esse fazer parte do todo, é uma responsabilidade que agora vai ser de fato, ela não vai ser só cogitada, ela vai ser cobrada. E é interessante olhar esse movimento, porque muitas vezes a gente traz, né, que algo prepara para, né, um ponto prepara para o próximo ponto. E Saturno estava passando aí em Aquário, enquanto Plutão estava em Capricórnio, trazendo todo esse ponto, né, de diversidade, né? Então, uma visão para a diversidade em que as coisas foram multiplicadas, né? Muitos elementos, né? Então a gente tem uma porção de classificação, uma porção de entendimentos diferentes, né? Uma coisa que antes era classificado como uma doença só, né? Ou um problema só, hoje ele já tem subcategorias, então tem essa diversidade. E aí o Saturno entra em Peixes, trazendo um ponto de que tem diversidade, mas tá tudo dentro, né? Tá tudo dentro dessas possibilidades. E se for classificar mais, né? É possível classificações infinitas. Então, vira uma coisa única novamente, mas tendo trazido para vista isso, né? De que cada um é um. E aí o Plutão entra em Aquário.
Ou seja, né, ele traz agora um poder maior para todo esse conhecimento que a gente teve, né, para todo esse conhecimento que a gente classificou e para tantas coisas que estavam vendadas e foram desvendadas, né, foram colocadas às claras, né, então é um movimento que ele é um movimento que vai acontecendo. Então, o Saturno passando ali em Aquário estava nos preparando para esse momento em que o Plutão entra em Aquário e agora traz uma energia mais forte, uma energia mais poderosa de que conhecimento é poder, né? Então, todo esse conhecimento que foi construído aí nesse período, ele é poderoso e merece ser reconhecido como tal, mas tem que aguentar o tranco, digamos assim, não, né? Então pode ser colocado à prova e aquele que é poderoso fica, aquele que tá distorcido, ele acaba sendo ruído aí. E o movimento de Plutão, nesse momento, ele traz uma curiosidade, porque ele vai adentrar Aquário, mas vai ficar por pouco tempo, só até o meio do ano, e aí volta num movimento retrógrado para Capricórnio. E só em 2024 é que ele vai entrar de vez, né, no signo de Aquário e ficar. Então agora, nesse momento em que ele só dá aquela entradinha ali em Aquário, um pouco para organizar, para dizer a que veio, vai bater na porta, é um anúncio, né? Ele vai anunciar o que ele vai fazer quando ele realmente chegar em Aquário para valer. Então a gente tem esse período aí até o meio do ano, com essa entrada de Plutão em Aquário, para a gente realmente fazer uma grande limpeza naquilo que ficou mal resolvido. Porque enquanto Plutão passou por Capricórnio, fez um questionamento muito grande em relação às hierarquias, em relação a instituições, né, de poder, fez uma limpeza muito grande nos conceitos da hierarquia, nos conceitos de como a gente lida com essas estruturas de poder. E agora ele vai entrar em Aquário e ele vai fazer uma grande limpeza depois de todo aquele questionamento em relação à aceitação da diversidade, em relação esse movimento que a gente teve no planeta de que as coisas não têm que ser apenas de uma determinada forma, que não existe só uma fórmula para chegar no sucesso, que várias fórmulas são possíveis, tanto em nível pessoal quanto em nível nacional ou planetário, né? Existem várias formas de lidar e não existe uma verdade única. Então isso ficou muito patente nesses últimos tempos. A gente abrir realmente a mente para ver várias possibilidades e perceber que existem verdades que coexistem e que não tem como uma eliminar a outra, né? E entre elas existe uma guerra de poder por trás, de por que uma vai ser verdade, por que a outra não vai ser tão boa assim, né? Por que uma coisa vai ser considerada como boa e outra vai ser considerada como ruim, sendo que o que difere uma da outra é uma coisa mínima, né? Então existe toda uma coisa de poder por trás para levantar essas questões. E aí Plutão entra em Aquário para fazer uma limpeza nisso tudo e tirar do caminho aquilo que na verdade trazia mais confusão do que definição. Aquilo que muitas vezes se jogava para tirar o foco das pessoas, para tirar o foco daquilo que era realmente importante, para as pessoas olharem para outra coisa e aquilo que não devia se estabelecer, conseguir se estabelecer como uma verdade. Então, Plutão vem aí até junho, quando ele volta para Capricórnio. Então, até o meio do ano, a gente tem a chance de fazer isso também na nossa vida e no nosso olhar para as coisas, para a gente conseguir jogar fora de uma vez aquilo que, não, a gente levantou tanto esse questionamento, brigou tanto por isso, mas isso não faz o menor sentido, joga isso no lixo. Plutão faz esse papel de caminhão do lixo aí, então agora cabe a gente dizer qual é o lixo que a gente vai colocar no caminhão, né? Porque senão é ele que vai fazer esse discernimento e vai levar, porque Plutão quando passa, ele vai fazendo essa limpeza de acordo com aquilo que é o signo em que ele está, com os aspectos que ele está fazendo tanto no céu quanto com o nosso mapa natal. Então vamos aproveitar também aí esse início de ano zodiacal, dando essa arrancada para o novo, com todos aqueles questionamentos em relação ao que a gente fracassou, em relação aos nossos relacionamentos pessoais, fazer todo esse questionamento, mas
aproveitando para fazer uma grande limpeza em relação a coisas que vieram nos últimos tempos como excessivas para o nosso dia a dia e que a gente não precisa questionar tudo também, né? Não precisa ter o conhecimento de tudo, a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Então vamos fazer uma limpeza e aproveitar Plutão aí em Aquário para a gente conseguir enxergar o que ficou demais, né? E que ajudou, inclusive, naquele processo de tirar o nosso foco e roubar a nossa energia para situações que não tinham nada a ver com o nosso objetivo e que contribuíram para que a gente tivesse aqueles pequenos fracassos. Então vamos refletir, colocar tudo no caminhão do lixo até junho, para Plutão já tirar boa parte disso e a gente entrar no segundo semestre também já com um pouco mais de definição em relação a onde a gente quer colocar a nossa energia e em que a gente quer investir para ter poder, né? Autocontrole, poder sobre a nossa própria vida. E para quem gosta aí das datas, o Saturno, ele vai estar em Peixes, né? Entrou agora em março e fica até maio de 2025. E o Plutão, ele vai estar aí, como a Ana Lu falou, né? Até junho, ele vai estar aí no signo de Aquário. Junho ele volta para Capricórnio. E em janeiro de 2024, ele já entra em Aquário de forma definitiva e vai ficar aí 20 e poucos anos no signo de Aquário. Então vamos aproveitar aí esse momento, o início do ano zodiacal, para a gente colocar o nosso carro no trilho do nosso destino, no trilho daquilo que a gente deseja para a nossa vida, naquilo que a gente se enxerga intimamente, né? Como participante, protagonista da nossa própria vida, da nossa própria energia. Então vamos nos centrar nisso e colocar muita esperança nesse recomeço, colocar muita esperança nesses passos que a gente vai dar a partir de agora. E tendo essa seriedade, esse comprometimento que Saturno nesse movimento também nos traz, para que a gente dê passos mais precisos e contando com situações que são da nossa sensibilidade, que vêm pela nossa intuição. Então vamos aproveitar a energia ariana do início do ano zodiacal, mas trazendo a sensibilidade de Peixes, que está muito presente aí, trazendo essa força de Plutão e trazendo também essa consciência do movimento de Marte e de Vênus, que nos colocam com mais qualidade dentro da nossa própria vida, das nossas relações, das nossas ideias, das nossas potencialidades de realização. Então é isso, se você gostou, divulga aí esse nosso material, essas informações, assina o nosso canal, deixa aí o seu joinha e vamos seguindo rumo ao novo aí, nos transformando e nos lançando nesse movimento.